um prazer pra gente, uma alegria, né? A gente, pode sentar de novo, a gente vai passar o microfone rapidinho para vocês fazerem os comentários de vocês também, assim, aqui a gente está com o Vitor Silva Barbosa Silva, aí ele tem o pseudônimo Silbarzi na internet, que é muito inteligente, né? Ele pegou os sobrenomes dele, juntou e fez outro, Silbarzi. E aí, assim, de acordo com tudo que foi exposto, sim, porque assim, o legal do IGAN, que eu penso, né, que eu acho prazeroso também, é essa soma de conhecimento, porque às vezes ele fala uma coisa que dá um estalo aqui na cabeça dele. Poxa, eu já li isso, ou então completa alguma coisa que ele está pesquisando. Então, assim, fala pra gente assim, alguma coisa que você lembrou, alguma coisa que te despertou nas suas pesquisas sobre esse assunto, né, que a gente está falando hoje. Compartilha aqui com a gente, por favor. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Eu sou o Vitor. Se alguém tem problema de visão, eu gosto sempre de fazer uma autodescrição. Sou homem de 1,95 m, barrigudo, cabelo feito e óculos. Estou com uma camisa branca linho, então se alguém tiver problema de visão, estou aqui. Eu sou nascido e criado em Maricá. Minha família paterna era escravizada na fazenda do Pilar. Minha família materna era escravizada na fazenda do Bananal. Então saiu o Vitor. Então basicamente isso. Uma coisa muito interessante falando sobre famílias escravizadas, e é muito legal a gente olhar isso, é porque a gente tem uma ideia muito de... Esqueci o nome agora. Uma ideia de senzala muito comunitária, né? A gente tem uma ideia de tipo... Novelas, né? Isso, nas novelas. Todo mundo dormindo no mesmo espaço. Mas existia uma coisa muito interessante que o professor e doutor César Ornelas fala, meu professor, ele fala que existiam como se fosse uma senzala em formato de vila em algumas fazendas, o que é visto também aqui em Maricá na Fazenda do Bananal. A Fazenda do Bananal, existiam, as senzalas eram um pouco, existia uma senzala perto da casa, que depois entrou em desuso, com o tempo, mas as senzalas mais principais eram divididas em famílias do lado de dentro da propriedade, mais para dentro da propriedade. Isso é muito interessante a gente analisar, a família nunca perdeu a estrutura de família. A família em si sempre teve a sua casa. Nem sempre, né? Enfim. Mas era um ato de misericórdia dar uma casa para eles. O Senhor tinha... Mesmo que fossem escravizados, eles tinham direito a ter uma família. Sim. É isso, né? É isso que eu quis dizer. E isso é interessante. Minha tataravó materna, ela foi liberta pela lei do ventre livre. Ela nasceu liberta pela lei do ventre livre. E como eu disse, né, minha família era escravizada na fazenda do Bananal. E lá ela foi retirada da família. Ela foi retirada da família que já morava na fazenda para crescer dentro da casa grande com a senhora Amanda Pena. A senhora Amanda Pena criou ela como filha. E por quê? Porque ela não podia morar no meio dos escravizados, ela era livre. E isso aconteceu, isso que contam, né? Mas isso é muito interessante, porque a mãe dela era negra, o pai dela ninguém sabe quem é, e ela nasceu branca. Então possivelmente aí surge você é filha do meu marido, então mora aqui comigo. E é muito interessante que essa Amanda Pena, ela deu várias coisas. Deu um berço passado de geração, até hoje a gente usa, toda criança que nasce tem que dormir naquele berço pelo menos uma noite. E o berço tá lá, era o berço da fazenda do Bananal, tá lá em casa até hoje. Um oratório que era usado pelos escravizados para fazer as orações deles, tá tudo lá em casa. Não mais da minha casa, agora tá na casa da minha avó, graças a Deus. Porque o berço era enorme, não aguentava mais. E isso, então é muito interessante isso. Porque pra gente falar das memórias esquecidas de Maricá, a gente tem que também parar para analisar quais são as memórias lembradas. É essa parte que a gente não tem escrito em lado nenhum. É isso. É uma das maiores lacunas. Veio a Lei Áurea. E da Lei Áurea até o começo do século XX, aonde essas famílias de escravizados ficaram? O que elas fizeram? O que elas tiveram que lutar para conseguir chegar a Maricá de hoje? Eu nunca tinha escutado a história da sua família, mas eu já tinha uma ideia. Você é amigo de Rita Rosa. Lembra que eu quis entrevistar sua avó? E houve uma série de problemas e eu não consegui.
você vai fazer esse encontro de mim com ela, não vai? Muito obrigada. Isso é muito interessante. Só para acrescentar, já que a gente falou novamente de família, o casamento durante o período da escravidão, ele hierarquizava a senzala. Não eram qualquer escravizados que tinham acesso ao casamento. E além, o casamento garantia vários benefícios aos escravizados, tendo, por exemplo, uma casa, um fogo, né? Uma casa em que ele podia reunir a família. Então, quando se casavam, os escravizados tinham acesso a uma casa familiar. A população que não casava habitavam em senzalas coletivas, tá? Então, o casamento hierarquizava a senzala, que não era uniforme. Tinham os escravizados que tinham um afeto maior ao proprietário, que aqueles que tinham ofícios, no geral, eram, digamos, que eram mais valorizados pelos senhores nessa época, tá? E o acesso ao casamento também dividia africanos de crioulos, né? Os africanos recém-chegados aqui, né, às fazendas, eles chegavam numa condição que eu posso dizer, eles não tinham conhecimento da senzala, não tinham conhecimento do Senhor, então eles estavam atrás um pouco dos crioulos. Alguns casavam. Na documentação a gente identifica vários africanos casando, mas são majoritários os crioulos, ou a geração seguinte, que é descrita nos mapas populacionais como pardos, no geral, tá? Mas o casamento hierarquia. Então, crioulo, a historiadora Marisa Soares realizou uma pesquisa, né? E na sua pesquisa ela identifica o crioulo como o filho de africano nascido na colônia, nascido no Império. Então é a primeira geração de africanos nascido na colônia, nascido na fazenda, tá? E é uma categoria que ela é móvel, tá? Por exemplo, tem um colega que faz doutorado lá na Rural e ele identifica alguns africanos, para citar o exemplo, que eles nascem como de nação africana e quando casam eles já estão num patamar hierárquico bem acima de outros africanos e são descritos, por exemplo, como se nascessem brancos, como se fossem pardos. E o termo africano já vai desaparecendo da documentação por conta desse lugar que ele alcançou, desse lugar social que ele alcançou na sociedade. Só para... Isso é muito legal, né? Que eu gosto muito de falar isso. História é diálogo. A gente está aqui, mas está todo mundo compartilhando a todo momento conhecimento. Isso é muito importante. Agora, falando um pouco dessas memórias esquecidas e as memórias que a gente quer lembrar, isso é muito falado propriamente da própria historiografia nossa. Toda vez que a gente fala sobre escravizados na historiografia de Maricá, em todos os momentos, né, salvo algumas exceções, diversas exceções na verdade, mas sempre é visto muito o grupo de escravizados como algo móvel, não é algo que tem... Eu falo algo com muita dor no coração, mas é aquilo que é movimentado. Nesse momento, os escravizados são vistos dessa forma, exemplos exemplificados, mas é muito difícil a gente olhar para os escravizados com esse olhar de tipo classe social, não classe social, né? Mas pessoas, grupo coletivo, pessoas normais, pessoas com vida, com pensamentos. Isso é muito interessante. Eles eram comprados, eles eram peças quando eram embarcados. A partir do momento que desembarcavam, já começavam a ter um pouco, entre aspas,
de identidade humana, porque iam trabalhar e produzir. E veja como a mente das pessoas tem que ser entendida num contexto histórico. Objetificado, Né? É muito complexo como se olhava o escravizado. Muito difícil. Mas a questão é que como olhavam, como os escravizados se olhavam. É outra história. Exatamente, a partir de Aí é fontes outra face que capturem o olhar deles, escrito por eles. E nessa documentação a gente vê que até então a historiografia falava que não existia ou negava a família entre escravizados. Nos registros paroquiais, a gente captura essas famílias ali. E formadas por 2, 3 gerações. Então, existia família sim, e é importante a gente analisar a escravidão com fontes que retratam a agência do escravizado, não a visão do fazendeiro, né? Então, agora eu quero rapidamente, antes que a Renata me dê uma bronca, quero falar rapidinho sobre uma coisa que é nossa área de pesquisa, minha e do Richard, que é a gente está agora, na verdade eu estou como curador, mas Richard está no meio do núcleo de curadoria, mas a gente está agora responsável pelo Museu Matriz Nossa Senhora do Amparo, que é na Igreja Nossa Senhora do Amparo mesmo. É um museu de arte sacra, agora não mais único, mas era antes o único museu de arte sacra da Arquidiocese, museu propriamente dito, que falavam isso pra gente, até que a gente descobriu que não era, mas está tudo bem, é isso. Então, de Maricá é o único, então vamos lá visitar, é ótimo. Como é que faz pra visitar? Visita, fala aí, gente. Oh, meu Deus. Primeiramente, boa tarde, antes de qualquer coisa. Nós temos no Instagram da paróquia, se eu não me engano é Paróquia Nossa Senhora do Amparo, eu posso até depois disponibilizar o link lá no grupo que a gente tem. Temos um formulário lá na bio, e aí você pode agendar. E aí quem vai fazer o guiamento sou eu ou o Vitor. Felizmente ou infelizmente, né? Depende do ponto de vista. Então, vocês todos são muito bem convidados. O nosso museu, ele funciona, se não me engano, de segunda a sábado, né? Sendo que sábado só na parte da manhã e segunda a sexta, de 8 até as 5, né? A gente tem algumas exceções que a gente consegue fazer de vez em quando, como a gente já fez com um grupo dos guias de turismo, né, que estão sendo formados lá no IFE, né, que a gente conseguiu fazer uma noite no Museu Matriz, mas normalmente é nesse horário que a gente consegue fazer o guiamento. Agora você pode continuar, por favor. Então, continuando rapidinho. Ótimo, Richard, muito obrigado pela sua participação. Pode ir embora. Brincadeira. Até esqueci de TDAH. Calma aí, lembrei. Então, uma área nossa que a gente está fazendo muitas pesquisas é que a gente trabalha muito com história oral na igreja, porque infelizmente os registros eclesiásticos são muito elitistas. Eles tratam uma parte da história apenas. Óbvio, uma parte da história que não conta a vivência, o dia a dia. E no nosso estudo sobre o cotidiano, a gente ouvindo relatos orais, a gente ouviu de diversas pessoas sobre a possibilidade da Igreja Nossa Senhora do Amparo ser uma igreja que apoiava o abolicionismo, uma igreja abolicionista. Como assim? É um quilombo urbano, digamos assim. Inclusive, próximo à igreja tinha um quilombo urbano, que hoje em dia é onde é o Hospital Conde Modesto Leal. Então ali tinha um quilombo urbano. Basicamente, como assim a igreja trabalhava nesse papel de abolicionista? Isso aqui que é tudo baseado muito em relatos orais, e agora a gente estudando, vendo, como o Museu Matriz a gente recebe muitas visitas, e as pessoas nas visitas falam: nossa, mas quando eu era criança, eu ouvi minha avó falando uma coisa que pode te ajudar. Ou, nossa, aqui ó, sabe isso aqui? Tem um significado, isso é muito legal. Que a gente aprende muito também. Maricá é isso. Maricá a gente compartilha aqui história, todo mundo aprende um pouco. Basicamente, voltando ao que eu estava falando.
No altar-mor de Nossa Senhora tem uma imagem de um santo negro, que depois de muita discussão a gente verificou mesmo que é São Benedito. E São Benedito, na reta dele, tem uma porta que não é enfeite, mas é uma porta, e do lado de lá é só um enfeite. De um lado é uma porta mesmo, do outro lado é só um enfeite. E nessa porta, você entra embaixo do altar-mor e tem um esquema de escadas, como se fosse mesmo senzala. E tem essa questão com uma entrada meio escondida. Tem uma entrada escondida na igreja, sempre muito discreta a entrada. E a gente começa a questionar se o que a gente ouviu da igreja esconder escravos é real ou é mentira. E a gente começa, quando vem pela sacristia, a gente encontra na sacristia da igreja alguns símbolos escondidos. Algumas não. Na sacristia tem um mar de estrelas de cabeça para baixo. Ninguém entende o porquê, mas basicamente 90% das estrelas que tem na sacristia estão de cabeça para baixo. Inclusive a certidão de nascimento que a gente chama da igreja, que é a data de fundação, as informações da fundação, no teto da sacristia, estão escritos dentro de uma estrela de cabeça para baixo. E no arcais, que é um móvel que guarda as gavetas com a roupa do padre, nesse arcais tem uma estrela de cabeça para baixo, meio que escondida, e como se fosse elevada sobre um pináculo, né? Digamos assim. É uma estrela sobre um monumento, assim, escondido. É um pilar, né? No arcade da igreja. E a gente olhando, eu estou falando assim porque é muito interessante. As lendas e as histórias que a gente ouve começam a fazer um sentido e uma visão diferente para o nosso dia a dia, para a nossa pesquisa. Quando a gente olha, no mesmo arcade que tem isso escondido, tem uma porta escondida nele que transpassa todo o arcais de um lado ao outro da sacristia, e as portas são escondidas. E a gente começa a falar, nossa, quando eu era criança e era coroinha aqui, tinha um velhinho maluco que falava que escondia escravo aqui. Mas, poxa, como assim? A gente falava que era maluquice. Uma vez, numa reforma que teve lá, eu vou falar de uma que teve nos anos 70, e Richard depois conversou com a gente outra. Nos anos 70, estavam fazendo uma reforma num dos altares laterais e encontraram do nada uma ossada. Depois, posteriormente, e nisso, num altar lateral que tinha uma dobradiça escondida, porque ninguém sabe. E depois, conversando com o Richard, ele contou que em outra reforma que teve posteriormente, 2012, encontraram outra. E recentemente, agora, numa reforma que está tendo exatamente nesse momento na igreja, encontraram outra. E tipo, meu Deus, e aí? A gente ouve as histórias. Uma igreja há mais de 200 anos, cada vez mais que a gente pesquisa e olha por olhares que a gente nunca olhou, a gente vê coisas diferentes. Agora, abriu nossos olhos para a possibilidade da igreja ser construída sobre um viés da ladainha de Nossa Senhora. Existem diversos títulos marianos que tem na ladainha de Nossa Senhora escondidos nas paredes da igreja. Então, isso começa a abrir nossos olhos a partir do momento que a gente para de olhar a história a partir das memórias lembradas e começa a olhar a partir das memórias esquecidas. Essa é a necessidade da gente ter esses diálogos. A gente começa a pensar, poxa, a gente estava falando antes daqui do cemitério. A gente começa a falar, poxa, antes do cemitério lá, o que fazia? Na construção da igreja, pegava o escravizado, morria construindo a igreja, jogava aqui. E a gente sabe dessa história porque acho que até César Brum conta no livro dele, nas obras de Orlando de Barros Pimentel, na urbanização do centro, que demoliu metade do centro histórico, mas na urbanização do centro foram encontradas zilhões de ossadas ao redor da igreja. E a gente começa a pensar, caramba, se fosse hoje em dia, a gente olharia isso com outros olhos. Naquela época foi olhado como achamos, obrigado. Meu tio, ele trabalhou na Capela da Nossa Senhora da Saúde. E durante a construção do IFE, ele falava da quantidade de ossadas que eram encontradas na construção do IFE. Tinha que ter avisado, né? Ele falava isso. A quantidade de ossadas. E a gente vê que... em que momento a gente começa a valorizar uma história e essa história se torna única, entende? Esse é um diálogo muito importante. Esse dia é um dia que marca esse diálogo importante. Porque a partir de que momento a gente para de olhar
se essas ossadas fossem encontradas dentro de um bairro rico, seria totalmente diferente a nossa narrativa. Embargaria a obra. Essas ossadas que deixaram foi pra onde? Você deve... Então, A gente não teve permissão de falar isso, na verdade. Ninguém ouviu, tá, gente? porque há uma questão, né, com o próprio sacerdote, né, dos antigos, com o Padre Marcos, na época o Padre Manuel, e nos anos 70, que não houve uma preocupação. E agora, com essa nova reforma, né, falamos, vamos fazer esse contato. Mas aí houve uma questão de pessoas da administração da paróquia que nos embarreiraram. Então, a gente ainda tem essa luta, né, propriamente, eu e Vitor, né, de fazer esse movimento de trazer de volta, né, a história da paróquia. Essas histórias, como o Vitor falou, que ficaram invisíveis, que foram apagadas. E não só essa história, né? Ao longo da paróquia, ao longo do tempo da nossa igreja, foram desconfiguradas muitas partes, né? Inclusive o próprio São Benedito, né? Que a gente ficava nessa discussão, mas é São Benedito, é Santo Antônio de Categeró, São Benedito, Santo Antônio de Categeró. E aí, acho que foi esse ano, né, que a gente bateu o martelo, né, através de pesquisas, e também porque aqui em Maricá havia a festa de São Benedito, que era realizada no dia, né, da abolição, no dia 13 de maio. Obrigado. No dia 13 de maio. Então faz sentido, né, ser São Benedito ali, aquele também aponta, né, o esconderijo para os escravizados. E aí, quem quiser visitar lá a matriz pode ver que esse esconderijo ali embaixo de Nossa Senhora do Amparo, ele é bem não perceptível mesmo, sabe? A marcação onde ficaria a tábua, ela é bem reta, é muito perfeito, né? A forma que eles fizeram para esse esconderijo não aparecer mesmo. E ainda tem uma outra teoria em que o Arcade ligaria de alguma forma a esse esconderijo atrás, embaixo de Nossa Senhora do Amparo. A gente tem essa teoria, né? Porque o Arcade ele fica exatamente atrás de Nossa Senhora do Amparo, do altar-mor, do outro esconderijo. E aí, só que a gente nunca conseguiu entrar ali embaixo, porque hoje em dia é feito como depósito de lixo, né? Então, mais uma vez, tornando invisível essa parte da história. A gente tá tentando lutar, né, Vitor? Para fazer algo para... Você pode comunicar quando a questão de equipamento da igreja, a gente não vai mexer. Tem uma coisa que é relacionada ao sentimento, à família, mas aquela coisa que tem nada ali. Mas o processo de escavamento, de escavação, o estudo, o levantamento, tudo é feito. Acabou isso, vai continuar tudo isso. Ninguém vai tirar os corpos dali, ninguém vai tirar as ossadas dali. Então, assim, seria ideal, interessante, o certo, comunicar e aí para que não vai sair dali. Acontece muito, isso a gente até apresentou mesmo, mas acontece muito a questão da paróquia. A paróquia, o povo, considera essa visão de possibilidade de mexer no que a gente vê todo domingo totalmente diferente. É tipo, caramba, a gente fala assim da administração, mas a administração é reflexo da paróquia. A paróquia é mesmo que cobra. A gente fala essas coisas das ossadas achadas e as pessoas falam, não. Ah, mas tem prova. Não. Como assim? A gente tem que... Não vai não. E acabou. Então, tipo, é muito patrimônio. Que? Tem medo de multa? Acho que eles não têm ideia. Mas isso não é um
pensamento somente, né, da paróquia. A gente vê esse apagamento em todos os lugares daqui da cidade de Maricá. É um problema que a gente tem com a cidade, com essa mentalidade de Maricá, né? A gente vê hoje em dia mesmo a história, a cidade sendo desconfigurada, a história sendo apagada. Não respeita nada mesmo. Algo que eu até falava com uma amiga minha lá do Rio é a desconfiguração da fachada do cemitério. Vocês viram que botaram uma placa de plástico lá na frente? Obviamente, né, homenageando o Cônego Batalha, uma pessoa muito importante, né, a qual eu tenho a honra de ter a cadeira dele, né, no Instituto, mas que desconfigurou totalmente a fachada do nosso cemitério, uma fachada histórica, uma fachada que tem um porquê ali, tem um marco também, o ano, né, ao qual ele foi fundado, se eu não estou enganado, é isso? Certo? Eu não lembro mais como é que... Você que escreveu no... Ele que escreve o artigo no Instagram, mas enfim. E aí houve essa desconfiguração da fachada, né? E aí, como também está havendo a desconfiguração de várias praças, como a Praça da Bandeira, a própria Praça Orlando de Barros, o calçamento todo de Maricá está sendo apagado, né? Então é algo que até fugir um pouco, né, do assunto que a gente tem hoje na roda de conversa de escravizados, mas que é algo que começa na história dos escravizados, né, principalmente por conta de já ser apagados desde quando desembarcam no nosso país, mas é algo que vem também para a nossa realidade, onde que está sendo apagada a história hoje também, né? E é isso. É isso. Infelizmente, essa é a realidade, e é uma realidade triste, mas apesar disso, a gente encontra muitas coisas boas nesse caminho. A gente encontra esse compartilhamento dessas informações. É muito importante para a gente, para nos motivar a continuar, porque é muito importante para nós como historiadores, como interessados em história, a gente ver que temos um grupo de apoio, alguém que pessoas que nos ajudam, pessoas que nos ajudam a continuar essa caminhada. Isso é muito importante. Finalizando já a minha fala, eu gostaria muito de trazer de reforçar essa reflexão muito importante. Em que momento as memórias, elegemos as memórias que vão nos regir? Em que momento e quem faz essa eleição? Quem senta, digamos assim, né? Quem senta e fala, poxa, essa memória aqui a gente vai registrar e vai tratar como real, e essa história aqui a gente vai ignorar. Vocês vão dizer que é muito antigo, mas não. Em 1995, houve uma exploração arqueológica ao alto da Serra de Camburi. Essa exploração ela foi paga pelo antigo jornal Correio de Ponta Negra. E nessa expedição arqueológica trabalhou uma professora, Nancy Vieira de Oliveira, não sei se o nome está certo, a Alexandra, que era a organizadora, eu que era uma simples professora que fui chamada para tapar buraco, um topógrafo, e pelo ar houve também uma cobertura aérea do nosso caminhar no meio da mata, e a gente teve guia que teve que cortar a facão a mata que ainda era fechada. Nós encontramos uma muralha de pedras encaixadas que em determinados lugares chegava a ter mais de 3 metros de altura. E num determinado lugar, uma espécie de uma clareira que estava dentro de restos de alicerces, parecia a fundação
de uma mansão, de uma casa, sei lá do que, uma construção. Havia um pilão gigantesco, onde provavelmente o milho era debulhado, sei lá o que era. E no meio de um milharal, de um mandiocal, nós encontramos uma pedra. A Alexandra Lambrac diz que é mármore. Eu não acredito que seja mármore, mas poderia ser um granitoide qualquer, toda gravada. Começava assim: a Vila de São José del Rei. E no alto tinha o brasão do Império, né? Tinha a esfera milar e uma parte meio apagada, mas mais terra e lama do que propriamente as letras apagadas. Bem limpa, ela daria para ser lida na totalidade. Foi comunicado à Prefeitura de Maricá, em 95, o encontro dessas muralhas, do pilão gigantesco, né? E dessa pedra, e pedindo que a Prefeitura agisse de acordo a resguardar esses achados. Claro que esse ofício sumiu. Hoje em dia, se vocês perguntarem, e o que foi feito disso? A resposta é não sei. A Karine Valente tentou 3 vezes organizar uma subida na Serra de Camburi. Por incrível que pareça, choveu tanto, que abortou completamente as tentativas de voltar a encontrar qualquer coisa. Sei que ainda existe alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Existe um projeto de construir lá em Camburi toda uma estrutura turística gigantesca. Ou algum de vocês mais novos assume o projeto de ir lá novamente e de tentar encontrar ainda alguma coisa e resgatar esse resto de construção. Podia ser uma mansão de um fazendeiro? Podia ser uma hospedaria dos jesuítas? Por que não? Eles trafegavam de Niterói para Itaboraí e para São Pedro dos Índios, São Pedro da Aldeia, mas naquela época era São Pedro dos Índios. E Maricá inteira era percorrida por eles. Então, no caminho de Itaboraí para o litoral, eles podiam ficar ali hospedados o tempo que fosse necessário. São só sugestões. A gente não sabe essas fundações a que pertenciam e por que foi feita aquela muralha. E aquela muralha foi feita por escravizados, porque foi feita toda à mão. Pode e deve. Essa vila de São José del Rei era o antigo aldeamento de São Barnabé. Que foi elevado à vila e depois desapareceu, né? Depois tornou-se freguesia de Tambi, se não me engano. E a Serra do Camburi, ali localizava-se a fazenda do Camburi, que era uma das maiores propriedades. Estava ligada à fazenda do Faro, né? De café de Maricá. Por exemplo, em um documento do Jornal do Comércio, da Hemeroteca Digital, acho que para o ano de 1840, essa fazenda estava à venda e na época ela tinha mais de 8.000 pés de café e vendia-se também a fazenda como um todo, como sendo escravizados. Lá tinham baias, trocas de mula, etc. e tal. Ela, no jornal, descreve bem essa fazenda produtora de café. E o mastro dividia, né, limitava Maricá com essa vila. Foi extinta posteriormente. Porque Camburi é como se fosse uma divisória. Do lado de cá é Maricá, do outro lado já é Itaboraí. Como se fosse um marco divisório. E a dificuldade também do poder público é ver que talvez estudar e abrir um espaço de estudo para esses marcos geraria mais turismo que talvez uma casa... um turismo histórico, um turismo intelectual, talvez, geraria mais esse turismo do que vou fazer um teleférico. É a mesma coisa nas Ilhas Maricás.
vamos fazer aqui alguma coisa nas Ilhas Maricás. Em vez de incentivar um estudo arqueológico para ir lá, para ver vestígios desse lazareto, para ver alguma coisa, estudar mais, estudar se acha alguma coisa do tráfico negreiro, não, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos destruir a nossa Restinga, vamos fazer um complexo turístico aqui, porque vai tirar mais dinheiro. A gente não acha nada, a gente não achou um tijolo da fazenda de São Bento, mas tá tudo bem, vamos construir alguma coisa aqui e vida que segue. Entende essa necessidade? A gente tem a Moira, a Moira achou diversas coisas na Restinga. Foi uma das maiores incentivadoras. Então, são essas coisas. Maricá tem uma coisa que é muito interessante. Quem gosta e estuda, faz por amor. Porque se não fizer por amor, não tem o que fazer. Nem começa. Melhor nem começar. Se não gostar mesmo, não tem motivo. A gente vai procurar um livro de um registro, os livros do Arquivo da Cúria. A dificuldade para chegar no Arquivo da Cúria já é uma dificuldade danada. Você manda e-mail, recebe e-mail desde 2011, sei lá o quê. Eu mando e-mail. A dificuldade é para investigar os arquivos da paróquia. Da própria paróquia. Nós que somos historiadores, estamos lá responsáveis pelo museu. É mais difícil ainda. Tem essa aí. Está disponível, digitalizado, foi digitalizado pela Universidade Americana, em parceria com a UF e com a UFRJ, no Sociedade de Escravos. Sociedade. Fala o nome, Dalson. Sociedade de Escravos está em inglês, né? Você fala em inglês, Tem o livro da Irmandade lá. E também está no British Library, que já é na Inglaterra. Tudo disponível, digitalizado, tudo online. Mas em inglês. Não. Isso. Foram quase todos os livros paroquiais do estado do Rio de Janeiro foram digitalizados e se encontram disponíveis nesses sites aí. Slavery Society e British Library. Eles não fazem questão de falar português direito, a gente não precisa fazer questão de falar inglês direito, né? Não, eu tô falando porque eu já fiz estágio com um monte de americano e eles não faziam a menor questão de falar português. Gente que tinha obrigação aqui no Brasil de saber falar inglês para falar com eles. Infelizmente eu conheci alguns que eram assim. Então eu penso desse jeito. Queria chamar o Dalson para vir compor a mesa aqui com a gente, presidente do Instituto Histórico, Geográfico, Ambiental, Arqueológico de Rio Bonito, grande pesquisador nessa região também, sobre escravidão. Se vocês terminarem. Só terminar mesmo, que mesmo achando esse registro online, tem uns arquivos que estão tenebrosos. Para ler lá é necessário. E eu não estou falando nem da letra, porque paleografia é um tom que eu não tenho. Quem quiser ser professor aí vai ter que fazer curso de paleografia também, porque entender letra de aluno é difícil. Mas paleografia é uma dificuldade que eu tenho. Mas falar da qualidade das páginas. A qualidade é tenebrosa. Tem umas páginas que parecem uma malha toda furada. É bem difícil. Certa feita, a Renata estava em casa lá tentando descobrir o que estava escrito, me pediu ajuda e tal, rapaz. Eu falei, gente, o que é isso? Estava com uma dificuldade. Vou perguntar para Dalson. Rapaz, eu falei, não acredito, está contratado. Doutor Sérgio Toledo, quer dar uma palavrinha? Apresenta o Sérgio. Ele pode se apresentar. Eu me apresento, não tem problema não. Eu vou saudar a todos presentes, professores, interessados, confrades. Parabéns pela palestra e o digníssimo professor. E dizer para vocês o seguinte, eu os saúdo em nome do Instituto Histórico Geográfico de São Gonçalo, em nome do Instituto Histórico Geográfico Ambiental de São Gonçalo, em nome do Instituto Histórico Geográfico de Itaboraí. E em nome também aqui do Instituto Histórico Ambiental, que eu tenho o prazer de fazer parte. A resistência cultural é isso aí. Essa discussão, ela tem que ser prolongada, ela tem que ser efetivada. A questão do pertencimento passa por isso aqui. Nós não podemos deixar sepultar, tá,
pelo comprometimento imobiliário voraz que existe nas cidades, que a Maricá agora está passando, entendeu? Para que nós consigamos recuperar, né, em parte, tudo aquilo que nós somos hoje, né? Eu estive recentemente em Olinda, e o que eu vi em Olinda não é nada diferente do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e em regiões específicas. Tá? A degradação da cultura nacional, ela é sistêmica. A memória nacional está sendo vilipendiada, ela está sendo esquecida. Olinda, ela está em baixa, salvo o Museu Sacro lá, que é especial. Mas nós temos que ter, no nosso afã do pertencimento, luta diária para que nós possamos deixar isso para novas gerações. Estava conversando com o professor Miguel Ângelo, né, o grande mestre, e falando para ele, né, da importância de que forma a gente vai guardar isso tudo, né? De que forma a gente vai passar isso tudo, aonde essas memórias serão guardadas, né? Eu vejo aqui, por exemplo, né, sendo filmado o evento, mais tarde, daqui a 20 anos, 30 anos, onde esse documento ficará? Entendeu? Eu sou um pesquisador de gaveta, eu gosto muito das famílias, eu faço, até namorei por causa de arquivo familiar, porque eu acho que na família, né, as antigas famílias maricaenses, estão lá o depósito, lá está o arquivo familiar, a história familiar como dele, né, que é importante para todo esse resgate de memória afetiva da cidade, para que Maricá se constitua realmente numa região, né, onde nós possamos dizer que existem pessoas, né, existe o clima, né, de cidadão responsável. Então, Renata, você é detentora de uma responsabilidade muito grande, né? Já a conheço já há algum tempo, e nesse tempo eu posso dizer que a sua responsabilidade cresce a cada dia mais, né? Você vê que nós estamos aqui, eu vejo assim um prato de mingau e a gente só caminhando em direção ao meio do mingau, porque lá ao meio do mingau a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai surgir de história de Maricá ainda, que ainda temos muito ainda para aprender, tá? Em conjunto com os outros institutos históricos, né? Para que a gente possa fazer criar uma grandiosidade de conhecimento, né? Que também enalteça a questão não apenas da localidade, mas a questão do Rio de Janeiro e do Brasil, que está sendo sistematicamente sepultado por essa, vamos dizer assim, essa falta de governabilidade, de implementação, de resgate da memória nacional. E Maricá representa isso nesse momento. Eu agradeço hoje, porque eu vim aqui aprender e aprendi muita coisa, tá? E vou continuar aprendendo. Não deixe de me convidar sempre para os eventos. E eu gostaria de parabenizar todos que estão aqui e deixar o meu forte abraço de um cidadão nato da cidade de São Gonçalo. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Dalson. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, gente, você me desculpa, estou chegando um pouco atrasado, porque estou com o Mauro, cadê o Mauro? O Mauro, meu amigo, está ali, está ele filmando ali. O Mauro é músico e artista lá de Rio Bonito, né? A família dele também tem um ramo ancestral aqui em Maricá. E fui em Búzios pegar umas peças que estavam lá expostas lá. Aí trouxemos para cá, na logística está ali fora. E
Quero agradecer pelo convite, Renata, parabenizar vocês que todos estão aqui presentes, parabenizar o nosso querido professor aqui, Miguel, todos os demais que estão aqui, professor Toledo ali, Sérgio, que é parceiro de longa data. Eu sou o Dalcio Nascimento da Silva e a minha história é a seguinte, só para resumir, para a gente poder fazer uma fala bem breve. Eu sempre gostei de história, né? Eu sempre gostei de arte. E meu avô era tropeiro e era um contador de história, mas eu fui saber isso depois, né? E aí a vida segue, eu já em 1984, eu, apaixonado por Ouro Preto, fui para Ouro Preto, eu fiquei doido, queria que minha cidade tivesse alguma coisa de patrimônio também, comecei a pesquisar e tal. E aí eu comecei a estudar genealogia e ancestralidade das cidades, eu comecei a criar a página Rio Bonito Antigo. E aí comecei a pesquisar nas cidades as famílias brancas, as famílias empoderadas. Eu comecei a estudar e falar, jogar luz em cima dessas famílias brancas empoderadas. Aí meu amigo, que é professor, o doutor, disse: rapaz, você tem que falar do povo de baixo, da gente, rapaz, tem que defender a nossa. Eu falei: rapaz, quem tem dinheiro é eles, deixa primeiro, vamos atingir eles, vamos pegar a memória afetiva dele. Dito e feito. Feito isso, 1 ano e meio depois, apareceu uma coleção de quase 10 mil fotos de álbuns de família do Império, inclusive doações, porque eu decidi falar a história da família branca. Falei: agora vou falar do nosso povo agora, né? E aí eu consegui o apoio das famílias brancas, da família empoderada. E aí consegui patrocínio, a gente está com projetos, a gente tem que ser inteligente, gente, entendeu? Até porque eu tenho que falar até uma coisa, quebrar o protocolo. Eu não parece sobre consciência negra, eu gosto de quebrar esse protocolo, né? E aí eu falei que quem que é branco aqui? Aí tinha o pessoal lá de olhos verdes e tal. Eu falei: quem é negro? Levantou a mão, falei: tá tudo errado, aqui é todo mundo preto. Aí, vai levantar para mim agora no meio uma pessoa branca que não tenha uma pinta preta. Se você não tiver uma pinta preta, você se levanta e diz que você é branco. Então tem boa, rapaz. Lá atrás o cara teve a fragilidade humana, lá o fazendeiro lá, o padre teve a fragilidade humana, e nós estamos aqui. Nós só temos o negro, a diferença do negro para o branco, seja, o negro já tem uma pinta só no corpo todo. É só uma questão de pensamento e entender a questão da biologia, tá vendo, gente? O negro só tem uma pinta só, e o branco tem várias pintas pretas, miscigenação. E aí eu comecei a me indagar, porque a cidade não tem nada de histórico, né? Eu comecei a ler as histórias da cidade, a história escrita pela classe de cima vai sempre jogar focos de luz naquelas pessoas, óbvio, né? E aí eu comecei a interessar, falei: mas onde eu vou pesquisar a história da minha cidade? Aí descobri o livro da monografia, vi uns nomes ali, depois descobri a igreja, falei: opa, batismo, casamento, né? Aí comecei a ver um livro de óbito lá, no início do século XIX, aí vi óbito, fulano morreu no dia tal, depois vi um texto enorme, falei: o que é isso aqui? Quando fui ver testamento, falei: ah, não. Pedi autorização ao padre, comecei a digitalizar tudo. Aí fui lá pedir autorização às autoridades, estou digitalizando o arquivo do cartório todo, agora estamos fazendo Taboraí, via Instituto. E aí nós estamos juntos, Renato, nós somos um projeto, trabalhamos juntos há 7, a 20, 30, 40 mãos, e fizemos parte o ano passado, foi o ano passado, Geraldo? Retrasado? Fomos fazer um lançamento do livro no Festival de Inverno, na Casa dos Contos de Ouro Preto. Pô, que legal, que conquista, né? E aí a gente vê que as portas vão se abrindo. E aí, gente... Rapidinho, não é só as portas, não. Esse homem está fazendo um trabalho histórico, a parede caiu na cabeça dele. Na cabeça, aqui no braço, nas costas. Não vai só pelas portas. Fui tombado literalmente, né? Mas tô vivo porque Papai do Céu botou a mão e não deixou. E aí, gente, dentro desse contexto, eu voltei a visitar minha mãe estava doentinha, teve um derrame. Subi em cima do guarda-roupa, vi um caderno preto. Eu falei: mãe, caderno esse aqui? Eu fui pegar o caderno, genealogia da minha família, 1984, minha mãe. Falei: mãe, o que é isso aqui? Não, eu vi o filme de Kunta Kinte, Raízes, e comecei a escrever a história da nossa família. Eu comecei a ver o avô dela, o pai, então eu falei: mãe, que tesouro, posso ficar com você? Eu fiquei com o livro. E aí, eu, claro, comecei a pesquisar, avancei um pouquinho, e fundamos o Instituto, resumindo. Agora eu estou fazendo pesquisa todo dia, eu começo a pesquisar os livros das igrejas, então o de Maricá também é uma das que eu pesquiso, e o meu pensamento e do professor Sérgio e da Renata é um só.
Esquece Maricá, esquece Rio Bonito, esquece Itaboraí. É uma região. Quando fala-se Itaboraí, Itaboraí é pai de todo mundo. Depois do Rio de Janeiro se fundou Santo Antônio de Sé e Itaboraí. As famílias que vieram para cá vieram, grande maioria, Portugal e Itaboraí. Quintanilha, Andrade, Duque Estrada, as famílias vieram no século XVI e XVII, desbravas. Tudo o Rio Bonito está espalhado. Aí eu comecei a ver essa teia de relações dessas famílias. Então o poder emanava de Santo Antônio de Sá para toda a região. Primeiro Rio de Janeiro, né, o governo colonial, e depois de Santo Antônio de Sá e Itaboraí para toda a região. Os próprios arquivos paroquiais vai revelar isso, como você lê os testamentos do século XVII aqui de Maricá, 17, 18, 19, você vai encontrar isso. Eu fiz esse resumo aí para estar compartilhando com vocês, porque meu notebook me roubaram há 3 anos atrás, no projeto que eu fui fazer lá no Rio, no evento do Estado, roubaram meu notebook com 15 anos de trabalho. E aí eu tive que refazer. Tinha até inclusive um documento sobre um capitão no mato aqui de Maricá, interessante, mas eu fiz isso aí correndo, porque aproveitei um trabalho que a gente fez lá em Tanguá, e para falar a vocês da importância. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem acesso à pesquisa online aqui de vocês? Vocês gostam de história? Todo mundo está aqui gosta. Vocês têm acesso? Quem eu sei, mas vocês têm acesso aos arquivos online? Você hoje pode fazer pesquisa e acessar o documento do registro de casamento do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, chegar até... Vai chegar num ponto, nós do povo preto, a gente vai chegar num ponto que vai sumir, porque houve um processo que nós perdemos o nosso nome, né? Filho natural, né? Mas aqui eu fiz tem uma foto ali do preto que virou branco. Isso. Vou mostrar para vocês. O dinheiro embranqueceu a pele dele, mas vamos lá. Então eu fiz esse slide para compartilhar com vocês, mas falar que é importante a sua inquietação, a sua indignação tem que levar você a se tornar um pesquisador também. Vai na biblioteca, não tem, valeu. Eu quero que esse vírus pegue em todos vocês, porque a gente vai morrer, tem que passar o legado aí, ó. Coisa maravilhosa, né? Um garoto. Então, assim, se vocês depois quiserem, eu disponibilizo o link para vocês. Só me dá o nome do pai, do avô, do bisavô, que eu mando para vocês e dou um link para vocês começarem a se apropriar da história de vocês, tá bom? Aí a gente vai... Porque eu acho que isso aí, o nome disso é democracia. E deixa eu falar outra coisa. Já falou em Olinda? Pasme, Ouro Preto, Patrimônio da Humanidade, né? Mariana. Eu estive lá, estivemos lá, eu falei para os artesãos lá, vem cá, vocês foram contemplados com a Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc? O que é isso? Não tem. Não tem, isso é nível Brasil, porque aqui está acontecendo aqui, eles queriam que acontecesse lá. Né? Então, assim, o que vocês estão fazendo aqui é algo maravilhoso. Então, vamos lá. Mas aqui ele foi repassado, Paulo Gustavo, para boa parte dos artistas, a gente viu um monte de gente passando fome, com dificuldade, vou dar uma dica, tendo dinheiro aqui. Vou dar uma dica para vocês. Estejam mais presentes, organizados na Câmara Municipal. Faça um barulho do bem. Não sou artista. Não, mas aí, se você... A Câmara, eles vão se sentir pressionados positivamente. Não, tem que liberar aí, né? É assim que funciona, né? Eles que estão lá, não colocamos eles lá. Né? Então, vamos tentar dessa maneira. Mas aí a gente tem umas estratégias que com a cultura e arte a gente também consegue fazer uma provocação positiva. Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho desse trabalho. Eu fiz bem correndo, me desculpa, pode passar. Vocês conhecem aquela silhueta de quem que é? Milton Nascimento. Ele lançou um disco em 1970. Né? E essa letra é do Fernando Bran e do Milton. Sempre que eu faço um texto, boto no Facebook com relação à escravidão, eu uso: era rei, sou escravo, era livre e sou mandado. Onde é minha terra firme, a África dos meus amores? Onde a minha casa branca, minha mulher e meus filhos? Me trouxeram para longe, amarrado na madeira, me bateram com chicote, me xingaram, me feriram. Era rei e sou escravo, era livre e sou mandado. Mas por mais que me naveguem, me levando pelos mares, por mais que me maltratem, carne aberta pela faca, a memória vem e salva, a memória vem e guarda. Guardo o cheiro da minha terra, a música do meu povo, a certeza de que hoje e sempre que ninguém vai nos tirar. E onde estiver o porto, por mais que eu sofra e grite, sou mandado, serei livre, sou escravo, serei rei.
lindo, né? Eu gosto do Milton Nascimento, não sei se você não gosta, mas vamos passar para cima. Pode passar. Aqui é a Fazenda dos Duques, lá em Tanguá, que é um bairro, né, que leva o nome dessa fazenda ali, do Henrique do Estado, por volta de 1630, as famílias que nascem dali, e dos casamentos dessas famílias, vai começar a surgir essa região aqui. As fundações das freguesias de Maricá. Vocês podem ver na ata da Câmara de Maricá, vai aparecer todos esses nomes, Duque Estado, Quintanilha, Álvares de Azevedo. Né? Por isso que eu começo por aqui, porque é o polo propulsor por Azevedo Coutinho, Bruno. Vamos lá, pode passar. Esse aqui é um registro de escravizado da família Duque Estrada, datado de 9 de setembro de 1696, escravo de Tomé Duque, sendo testemunha Isildo escravo de João Duque e Graça escrava do dito. Passa a próxima. Século XVII. Aqui é um documento de 1705 do batismo de escravos da Fazenda dos Duques. Traduzido por ele, né? Lá. É porque a gente tem que, né, tentar usar, aplicar a paleografia para poder conseguir. Vai passar. Isso aqui é a parte de um testamento de Moraes de Castro, tinha uma fazenda em Ipitangas, de Itaborepé de Tanguá, e os testamentos do século XVIII, da região de Maricá e da região de Itaboré e Tanguá. Gente, vocês não sabem o que tem nesse testamento desse senhor de gente, vocês vão encontrar muito. Precisa se fazer uma releitura e ver as relações. Aí a gente vai entender as estradas reais aqui, a gente vai entender o comércio com as Minas Gerais. Eles mesmos deixam nas entrelinhas algumas situações. Ou seja, Minas Gerais não tinha peixe salgado, não tinha sal. Minas Gerais não tinha açúcar, aqui tinha tudo isso. Minas Gerais tinha ouro, tinha pedras preciosas. Vamos passar. Parte do testamento, ali tem o nome dos escravos, né, que ele deixa, que ele liberta alguns. Pode passar. É um batismo com alforria mediante o valor pago pelo padrinho da criança. Provavelmente esse padrinho teve fragilidade humana. Porque no testamento ele bota assim: reconheço o filho que por fragilidade humana eu tive com fulano de tal minha escrava. Vamos passar outra. Volta. Tá. Pode passar, não pode passar. Esse pode? Porque na época o pai não podia apadrinhar o seu próprio filho, né? E só aparecia no registro do batismo o nome do pai quando ele era casado com a mãe na Igreja Católica, né? Para o pai estar presente, inclusive naquela cerimônia, a mãe escolhia ele como para apadrinhar seu filho. Era uma estratégia, então, para o filho estar presente ali naquele momento, naquela celebração, né? É verdade. Mas tem algo mais também, já que você tocou no assunto. Outras situações que a gente vai encontrar são os expostos nas fazendas, nos engenhos. Tenho muitos filhos expostos. Mas pensa comigo, fazenda e engenho era um lugar que não tinha vigilância, não tinha cachorro, não tinha um capataz, não tinha vigia, sim ou não? Como é que alguém me chega com a cesta com a criança e bota na porta do cara? O cara tinha uns filhos por fora, um serviço extra, né? Ele tinha lá as fragilidades dele humana. Hoje chamado de PVA vencido. PVA vencido. O fulano tem 3 PVA vencidos. Ele tinha relação por fora, essa conjugal. Combinava lá com o camarada: ó, deixa a cestinha lá na minha casa. Claro que era assim, gente. Ninguém entra na fazenda de ninguém sem ser visto e coloca uma cesta na criança. A casa cheia de cachorro, cheia de tudo, irmão. Ué. Aí depois ele, né, no testamento eu encontrei uns que reconheciam esses expostos, né? Esse aqui é interessante, eu estou na frente. É um casamento de Francisca e Teresa, que esse camarada era cunhado de um senhor de engenho de Maricá também, que é a família Costa Bernais, e que é da família Duque Estrada e Quintanilha também. Que teve um camarada chamado Inácio Andrade dos Ouros, tem um testamento na igreja Nossa Senhora do Amparo de Maricá. Ele vai falar das relações que ele tem, né? Comercial. Bom, mas vamos ver isso aqui. Francisco e Teresa eram escravos de um rico senhor de engenho, estabelecido em Tanguá, em meados do século XVIII. Né? O seu nome era Francisco da Costa Albernaz, um dos patriarcas da extensa família de genealogia Albernaz e Quintanilha. Aos 19 dias do mês de janeiro de 1777, no oratório de Nossa Senhora da Conceição de Tanguá, por licença de Sua Excelentíssima, Reverendíssima, em minha presença pelas 11 horas do dia, feita todas as diligências na forma do Sagrado Concílio Tridentino e Constituições
por não haver impedimento, olha só, não houve impedimento aí, né? Se receberem matrimônio por palavra de presente e que se expuseram o seu mútuo conhecimento, né? Francisco e Teresa, de nação Angola, escravo de Francisco da Costa Alvernaz, e não receberam as bênçãos nupciais por ser a nubente solteira pública. Vamos conjecturar aqui, vamos lá. Concílio Tridentino, né, foi feita todas as diligências da forma sagrada do Concílio Tridentino, e por não haver impedimento de se receberem em matrimônio por palavra de presente, expressar o seu mútuo conhecimento, né, consentimento, foram recebidos por marido e mulher, só com a ressalva de não receber as bênçãos nupciais por ser nubente solteira pública. Para aí. Solteira pública? O que é um banheiro público? Ela seria uma escrava de ganho? Século XVIII, nós estamos falando do ano de 1777. O que é escrava de ganho? Tão perto, né? Era uma escrava sexual, né? Digamos assim, né? Então, interessante que ele fala ali, né? Que foi feita todas as diligências e por não haver impedimento, se receberam em matrimônio por palavra. Teve né, o patrão, claro, tinha todo o contexto lá, né, tudo tinha um valor, né? E ela não recebeu a bênção porque ela era solteira pública. Todo lugar teve solteira pública, né? Mas se casou. Se casou, né? E para constar, né? Aí ele fala ali, né? E não receberam as bênçãos nupciais por ser nubente solteira pública, o que assim os esclareci. Ele fez a conversa com ela na hora, você, tal, vamos fazer o seu casamento, tal, porque você, né, solteira pública, vamos lá, né? E aí, fechou. Na palavra constar, fiz o assento, cogitou, para lá, pipom doce. Puxa para cima aí, só para poder ver o documento. Dalcio, então ele fez uma gambiarra, esse padre, né? Ele casou, mas abençoou. Não, é dessa. Esse aí é o documento. Casamento mas casou ou não casou? Casou, mas não abençoou. Só não abençoou, só não deu as bênçãos. Casou, mas não abençoou. Não abençoou. E o padre fez, foi uma gambiarra. Então vamos fazer. Deixa eu fazer mais uma adenda. Na paróquia de São João Batista Boraí, eu já estou pesquisando, Boraí não, de Niterói, tem casamento no século XIX, 1830, de um noivo que é protestante e da noiva que é católica. Casou, mas não deu as bênçãos nupciais pelo fato do noivo ser protestante. Mas o amor prevaleceu, isso que eu acho bonito, gente. O amor ali venceu. A gente não olhar desse jeito. O amor venceu. Então essa questão do preconceito. O que é o preconceito? O preconceito eu não conheço, eu dou um passo para trás, né? Mais ou menos isso, professores? Eu dou um passo para trás. Até um tempo atrás a gente falava tanta besteira, né? Porque a gente não tinha conhecimento, né? Então esse é o documento. Pode passar o próximo. Miscigenação na Vila de Santo Antônio de Sá. Isso é interessante também, que é uma união entre Manuel Antônio Ferreira, que era português, e Joana Ferreira da Silva. Ele era português, do Patriarcado de Lisboa, e ela era escrava, crioula forra, filha de Mateus e Josefa, escravos que foram do falecido padre José Ferreira da Silva, vigário da freguesia de Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é um Cachoeiro de Macacu, uma freguesia antiga que tinha ali também. A gente vai ver que é interessante que aqui ela era preta, negra e casou com português, né? O amor prevaleceu, gente. Na miscigenação, o amor prevaleceu nesse caso aqui, nessa união aqui. E eu acho que isso é legal, a gente ter esse olhar. Agora, eu creio que também foi bravo para ele na época, né? Ele ter peito para casar com aquela mulher negra naquela época, século XVIII. Ele encarou todo mundo. Não, rapaz, ela é minha, acabou, rapaz. Né? E pronto. Isso é lindo, gente. Nós somos preconceituosos. A nossa tendência é ser preconceituoso. Todo mundo gosta da nota preta, eu também. O que acontece, gente? A gente, todo momento, nós somos escravizados. Depois que inventaram a palavra imposto, então, a palavra imposto, todo mundo é escravo de alguma coisa. Todo mundo tem que pagar imposto? Sim ou não? Mas o grande problema, gente, hoje é a fake news também. A gente reproduz aquilo, eu leio tudo, leio, apago tudo, não passo nada para frente. Eu digo, agora nós vamos aqui tocar um assunto.
Vocês viram o que aconteceu com a eleição presidencial? Família rasgada, gente brigando por causa de política, gente. Nós precisamos brigar por política pública de fato. Pergunta qual é o seu partido. Qual é o meu partido? Pode perguntar. Meu partido é inteiro, não é partido. Meu partido é o Brasil. Eu descobri que eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu sou brasileiro, vou lutar pela política pública. Eu quero política pública. Porque o cara usa a bandeira do eu sou de direita, eu sou de esquerda, para te representar, para sentar, para ganhar o salário dele. Mas a política pública de fato a gente não vê, a gente quer ver a política pública de fato. Então, uma árvore é conhecida pelos frutos, não pela folhagem. Tem muita folhagem sentada na cadeira, gente. Vamos valorizar aqueles que produzem fruto. Só isso. Fechou. Abri aspas, fechei aspas. Vamos lá. Vamos passar, sou meio doido assim mesmo, sabe? Isso aqui está muito ruim, mas toda a cidade tinha coletoria no século XIX. Escravos matriculados na coletoria. A coletoria ia nas fazendas, os caras coletores eram obrigados, o senhor de engenho, a registrar esses escravos na coletoria. Porque tinha que pagar um PVAzinho do escravo ali, pagava o PVA do escravo. O que não era registrado era fruto dos tráficos. Ficava escondido, né, esses escravos, não fazia a apresentação desses números. Ali não, ali está todo numerado, pode passar. Naquele tempo não tinha problema de fiscal levar nada? Não tinha não. Tem uns casos que eu descobri aí, mas a gente vai chegar lá. Esse camarada aqui, gente, até eu fiz um texto, você pode Impossível, vivenciado na Vila de Santa Maria de Maricá e em Tanguá, em meados do século XIX, entre um escravizado e a filha do seu senhor. Esse cara é fruto de uma miscigenação que aconteceu aqui em Maricá. Aí eu não vou falar o texto, mas vocês podem botar lá, tá na página Maricá Antigo, não tá? Um amor impossível, quase impossível, vivenciado na Vila de Santa Maria de Maricá. E esse camarada aqui nasceu, né, desse fruto. Resumindo a história, o senhor da fazenda queria matar os cabos, mas os cabos era o maior produtor da fazenda, ele era o cara que tocava a produção, ele era muito inteligente, né, ele dava uma prosperidade no trabalho das turmas que ele direcionava, e o patrão tinha muito carinho com ele. Aí um dia ele pediu a ele para levar a filha para passear, que eram os cabos de confiança. Aí a filha foi se derretendo pelo chocolate, deu... Né? Ela achou que ele era público. Era público. Exatamente. Resumindo a história, para não matar o escravo, que ela já estava grávida mesmo, a notícia rolou, o pai queria matar. Aí ele decidiu, a menina entrou na frente, decidiu comprar uma fazenda lá em Tanguá, que em Maricá, as famílias não podiam saber, família Henriques, né? Família Joaquim Zé Henriques, fazenda Bambuí. Joaquim Zé Henriques, fazenda Bambuí. Isso aí. Foram lá em Tanguá, compraram a fazenda e botou ele lá. E deu para ele, ó, tá aqui o papel, toma sua casa de alforria, fazenda custou X de tal. Ele, beleza. Pegou, trabalhou, arrumou, conseguiu fazer o dinheiro correspondente que o sogro dele comprou fazenda, veio em Maricá. Toma aqui, não te devo nada. E o cara voltou. A história é legal. Vamos ver se vai sair no livro. Ele foi clareado, ele é filho do escravo com a branca. Mas a branca, a mulherzinha de pele clara, a criatura, ele puxou mais o sangue. Se vocês verem minha esposa é branca, mas ela tem umas pintinhas pretas. Você não casou com a preta? Eu era apaixonado por uma pretinha lá na minha rua, cara. Ela não me queria, aquela branquinha olhou por mim, me apaixonou por mim. Aí os amigos, você não gosta de preto, não? Você, olho grande, guloso, que só você, né? Mas eu peguei primeiro. Então assim, gente, é simples. Eu percebi uma coisa, você é pobre? É, né? Se você tem um carrinho baratinho, você não pode comprar um carro. Ih, comprei um carro, não pode comprar um. Você compra um novo. Ih, o cara comprou um carro novo. Como é que ele está conseguindo? Então, seja, cara, agrada a você mesmo, agrada a Deus, vamos embora. E se a gente pensar em nessa menina, eu tenho gostado de mim mesmo, eu descobri que eu era bonito, eu achei que eu era feio. Eu falei, peraí, eu sou a imagem semelhante de Deus? Que? É isso mesmo? Ah, bonitão, pronto. Bora. Vai passar. Gente, olha esse cara aqui, que legal. Ele é filho de João Gordo, um antigo fazendeiro que tinha aqui na Serra de Maricá, ali Silvado. E esse João Gordo teve vários filhos com uma escrava, esse foi um desses. Marcílio, esse é... Marcílio Zé da Rita, né? Ele recebeu terras, fazenda, virando pro lado de Tanguá já, no Morro do Chapéu ali, sendo Silvado do Morro do Chapéu. E é uma família tradicional, mas já era branco, não era negro. Tá vendo, o cara é negão. Mas o dinheiro embranqueceu, 1890,
Os filhos deles, ele casou em Itaboraí em 1910, 1920. Os filhos achavam um latozinho mais claro, mas não se achavam preto, rico e tal. Esse foi o processo, o dinheiro e branqueando a pele, né? São negros que tiveram ascensão. A senzala que virou Casa Grande, né? Digamos assim. Pode passar o próximo. Esses aí são dois também filhos de escravos, né? Com alguém da Casa Grande lá, o cara não teve filho, ele morreu sem filhos, a esposa dele não podia gerar filho, e ele com a escrava gerou esse camarada que é Pedro Antônio Novaes, que era dono da fazenda do Iguá ali, parte de venda das pedras. Toda a venda das pedras era dele, inclusive a venda das pedras, que era o comércio antigo, foi fundada por ele. Pedro Antônio Novaes, devoto de São Pedro, ele doou um terreno em venda das pedras para a construção da capela de São Pedro, do qual ele era o patriarca também, e o nome dele, claro, ficou perpetuado ali, né? O nome não se considerava preto, ele se considerava branco, porque a sociedade da época era preconceituosa, ele tinha muito dinheiro, então tiveram que aturar ele, né? Então vamos lá. Ali a plantação de abacaxi que ele tinha lá no Engenho Velho, ele está lá já velhinho, lá em cima, no meio da plantação de abacaxi, Pedro Novaes. Ali a família dele lá, tá vendo? Já apareceram os brancos, casaram, porque o cara tinha muito dinheiro, né? Ele tinha, não só era preto, como tinha nota preta, então os brancos chegaram junto. Lá é a venda das pedras, né? A venda das pedras, porque essa venda tinha uma calçada de pedra na frente. Ficava ali, aquela entradinha ali para pôr das caixas, os tropeiros paravam ali, né? Fazia suas... bebia, se alimentavam, paravam para descansar e depois seguia viagem. E lá a igreja de São Pedro, que foi construída por ele, e as terras que ele doou, deu muito dinheiro, e lá em cima é a família dele, né? Pedro Novaes, volta lá em cima. Pedro Novaes ali, tá do centro ali, que é o filho, junto com a esposa é mais clara e ele mais escuro. Ele fundou o Clube Recreativo Venda das Pedras, que preto não podia entrar, só branco. Mas ele era branco. Né? Então vamos passar o próximo. Coronel José Antônio Cordeiro. Essa família tinha um ramo aqui em Maricá e um ramo em Rio Bonito. Eles eram escravos, filhos de escravos com alguém da Casa Grande, né, que eu estou estudando lá os documentos, ainda não cheguei no elo, mas um filho dele que era escritor, que foi doutor e deputado, doutor Eugênio Cordeiro, vocês estão vendo, gente, que são negros, não tem? Né, apesar da imagem ali. E ele foi fazendeiro, foi vereador, foi coronel da Guarda Nacional, tinha muito dinheiro. E o filho dele, escritor, chegou a deputado e foi médico, se formou em medicina e era deputado. E o interessante é que o filho dele, doutor Eugênio Cordeiro, tem uns livros maravilhosos que ele escreve, os textos são legais, mas quando ele fala do povo da sociedade local, quando a pessoa é de pele clara, ele fala o nome normal. Quando a pessoa é escuro, ele fala fulano que tinha uma crioula de piche, fulano que era um preto, um crioulo. E ele se achava branco, porque ele tinha dinheiro. Mas ele tinha uma rejeição dentro da cidade. Era um político muito inteligente, porém arrogante, né? Porque depois que eu leio, aí a gente passa a fazer uma leitura crítica, observando os textos, e nas entrelinhas você vai percebendo muita coisa ali, né? Mas foi uma família marcante. Aí eu consegui, essas fotos todas foram dos álbuns de foto que eu consegui, por causa daquela estratégia que eu tive de falar bem dos brancos. Tem que falar bem dos brancos, eles que têm mais dinheiro que a gente. Depois que a gente se empodera, a gente fala do nosso povo. E deixa eles achar que eles são bons. E vamos embora, vamos viver, né? E aí, gente, eu terminei aqui meus slides, dizendo que a gente, cara, só existe a raça humana. Mas, infelizmente, a gente tem que usar da nossa inteligência, da nossa inteligência emocional, nossa sabedoria para conviver no meio. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo, resumindo aqui nossa fala, lá no Fórum de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui como delegado de cultura, né, da minha região lá de Rio Bonito. Levei o violão, falei, vou levar o violão, que esse violão vai me ajudar. E chegou lá num dado momento, quem foi aqui no Fórum de Cultura do Estado? Alguém aqui? Lá no Teatro de Riachuelo. Bom, num dado momento começou uma guerra lá, que o pessoal do governo do Estado deram hospedagem para a gente por 2 dias, e aí eu comecei a falar sobre política pública, e a gente queria assinar as minutas, as demandas da política do Estado, para eles peneirar, para mandar para Brasília, para Nacional, para plenária nacional. E aí começou o pessoal do movimento de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, movimento negro, LGBT, quem ia mais, pessoal do samba, uma guerra, e o cara do governo não fala, gente, vamos sentar, e aquela papapá, eu entendi que 4 anos que nós tivemos no governo anterior ao governo de Lula, que a cultura realmente ficou numa zona muito vulnerável, e agora, como estava vindo recurso, o pessoal já estava sem paciência
E aquela guerra danada, eu peguei o violão cheio da sacola e comecei a cantar. É preciso amar as pessoas. Aí começou 1, 2, 3, daqui a pouco estava o teatro todo cantando. Aí fui, nada do que foi, sério. E fomos indo, né? E depois entrei com o Loborges lá, o Clube da Esquina. Você não quis acreditar, mas isso é tão normal. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, essa música diz tudo. Você não me escutou. 1972, essa música é tão atual, porque estão colocando a gente dentro de a pessoa matar o outro por causa de um time de futebol, gente. O cara jogar uma bomba em outro país para ele dizer que ele é o bom. Nós estamos morrendo. A terra não está suportando mais a humanidade. Nós estamos fazendo tão mal para a terra que ela já está vomitando a gente. É tsunami, sabe? É peste, é guerra, é rumor de guerra. É preciso amar mesmo, é preciso ter esse momento de reflexão. Eu gosto de ir no cemitério para me refletir. Cara, eu vou morrer e vou feder pra caramba, rapaz. Eu não sou melhor do que o outro, mas eu tenho que amar mais. Pede perdão à tua mãe, pede perdão à tua irmã. Não leva isso pro... Eu não levo desaforo para casa, eu levo na rua. Pede perdão para quem você feriu. Gente, a gente está vendo aqui, todo mundo já morreu, está falando de gente que já morreu, todo mundo já foi, a gente está aqui. Está no nosso tempo mudar a história, construir uma nova história através do amor. Ah, eu sou PT, eu te amo, irmão. Ah, eu sou Bolsonaro, eu te amo. Se o cara falar que é bolsonarista, eu te amo porque você é um ser humano. Porque o pior defeito, nem é o defeito físico, o pior defeito, gente, é o deficiente físico e espiritual, que para esse não existe prótese. Esse aí não. Eu falo assim, discurso de ódio, mas o ódio já está implantado no nosso coração. Só falar que eu sou Vasco, que eu sou Flamengo, já começa, ah, meu, eu te amo. Você acha que o outro é bom? Beleza, mas eu te amo assim mesmo. Sabe por quê? Porque você é uma escultura maravilhosa feita por Deus. O resto é resto, gente. Eu não estou no brigo. Sabe o que tem que fazer esses presidentes que estão brigando? Bota os dois no ringue e se mata de agora nossos filhos para a guerra. Para jogar. Vamos pensar, gente. Isso aqui é uma reflexão que todo mundo passou. A gente está querendo resgatar uma história de uma sociedade escravocrata. Um povo mau. Um povo que usava o nome de Deus para matar, para violentar, para estrupar, e nós estamos repetindo de outras formas, de outras maneiras. Então a intolerância não cabe mais. Nós temos que ter o quê? Mais amor no coração, vamos amar mais, vamos perdoar mais. Quando você perdoa, não é a pessoa que fica curando, é você. Sei lá, tirou esse troço de... O ódio é um câncer, né? É um negócio ruim pra caramba, eu amo todo mundo. Deixa eu falar para vocês, eu estou trazendo agora 56 mil reais de peças que eu fiz numa exposição que o cara me prometeu, 3 processos que tinha passado meu, para mim receber esse dinheiro. Depois descobri que o processo era fictício. Eu fiz empréstimo no banco, eu estou até aqui e tenho que pagar. E o cara saiu do governo, mas o meu processo não saiu. Depois o Tatuá falou, cara, que eu fiz seu processo fictício, ele te enganou, não tem problema não, não tem problema não. Eu vou ressignificar, eu vou vender, Deus vai me abençoar. Não adianta, ninguém vai colocar ódio no meu coração, eu quero amar, sabe? Eu estou muito feliz por estar com vocês. Se eu puder falar isso para vocês nessa tarde, amem, perdoe quem te machucou, você que vai ser curado, abrace mais, porque nós estamos passando, que história que nós vamos deixar? Resgate histórico e difusão cultural, o que eu faço? Vamos resgatar o amor, né? Né, esse menino? Fiquem com Deus, gente. Mas eu trouxe violão, e trouxe a sanfona, meu amigo. No final vamos fechar com a roda de música aqui, nós vamos cantar junto MPB. Você gosta de MPB? Gosto. Gosta mesmo? Gosta não? Gosto. Nós já temos uma homenagem para as mulheres ali. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça.